E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E a partir desse vídeo, vamos continuar nossa saga hematológica. Vamos falar de anemia megaloblástica. Vocês sabiam que essa anemia é do tipo carencial? Não? Então, vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações. Faça seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. E agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, amigos analistas clínicos apaixonados por um panótipo, vamos iniciar esse vídeo conversando sobre anemia megaloblástica. As anemias resultantes de carência de vitamina B12 ou de folatos vão se tornando menos frequentes em virtude da diminuição da ocorrência de carências nutricionais. No entanto, elas ainda são encontradas na prática médica, em especial entre grávidas, das classes mais pobres, entre idosos, entre alcoólatras, e na forma clássica de uma anemia perniciosa. As alterações morfológicas do sangue e da medula óssea são similares, conjuntamente conhecidas pela denominação de anemias megaloblásticas. Embora a anemia seja a manifestação mais proeminente, essas doenças têm em comum uma redução seletiva na síntese do DNA e, consequentemente, as alterações se estendem a outras linhagens hematopoéticas como leucócitos, plaquetas e a outros locais de grande proliferação celular como o intestino delgado, a língua e o útero. A vitamina B12, ou cianocobalamina, faz parte de uma família de compostos denominados genericamente cobalaminas, enquanto que a designação folato aplica-se coletivamente a uma família de mais de uma centena de compostos. Vamos para a fisiopatologia. A hematopoiese normal compreende numa intensa proliferação celular, que por sua vez implica a síntese de numerosas substâncias como DNA, RNA e proteínas. Em especial, é necessário que a quantidade do DNA seja duplicada exatamente. Tanto os folatos quanto a vitamina B12 são indispensáveis para a síntese de timidina, um dos nucleotídeos que compõem o DNA, e a carência de um deles tem como consequência menor síntese do DNA. O folato alimentar, ele é absorvido no intestino sob forma de 5-metil-tetraidrofolato, THF. A metionina sintetase, dependente da vitamina B12, converte o 5-metil-tetraidrofolato em tetraidrofolato. O mesmo processo gera metionina a partir da homocisteína. E essa metionina se converte em S-adenosilmetionina, a SAN, que também é necessária para a metilação do DNA. O tetraidrofolato produzido ele é convertido em 5,10-metileno tetraidrofolato. Um grupo metil é doado do metileno tetraidrofolato ao uridilato para formar o timidilato. Como consequência da doação do grupo metila, o metileno formado se torna em diidrofolato. E esse vai ser reduzido pela diidrofolato redutase para regenerar o tetraidrofolato. A síntese inadequada de DNA tem como consequência a modificações do ciclo celular, do retardo da duplicação e defeitos como reparo do DNA inadequado. Por outro lado, a síntese do RNA não é alterada, pois a timidina ela não é necessária para sua síntese e
Portanto, né, redução da formação de proteínas citoplasmáticas e do crescimento celular. A maioria dessas células com lesão cromossômica grave não é capaz de completar a sua divisão celular, sendo então prematuramente destruída na medula óssea. E essa desorganização cromossômica é reversível após um tratamento adequado. O quadro morfológico do sangue periférico e da medula óssea é idêntico nas deficiências de folato e B12. Tem dissociação da maturação nucleocitoplasmática, produzindo, na verdade, células de tamanho aumentado, com alterações morfológicas características. Então, como resultado, a gente vai ter uma anemia macrocítica, com megaloblastos na medula óssea e números de reticulócito normal ou baixo. E pode ocorrer também uma neutropenia com neutrófilos polissegmentados e uma moderada plaquetopenia. Manifestações clínicas. A principal manifestação clínica é a anemia. Apesar de plaquetopenia, neutropenia, ocorrendo também com uma certa frequência, né, e ter sangramento ou infecções secundárias à plaquetopenia, elas são um pouco comuns. A deficiência da síntese do DNA afeta a divisão celular em outros tecidos, em que vai ter rápida multiplicação, em especial o epitélio do tubo digestivo, originando queixas de diarreia, uma glossite, uma ardência, dor e aparência vermelha na língua, que a gente pode chamar de língua careca, uma queilite, né, e perda do apetite, e pode ser também encontrada uma discreta e moderada esplenomegalia. Também são comuns as manifestações mentais, como depressão, os déficits de memória, disfunção cognitiva, demência, além de distúrbios psiquiátricos graves, como alucinações, paranoias e uma esquizofrenia. A deficiência de folato não causa envolvimento no sistema nervoso, mas a carência durante a gravidez aumenta a incidência de defeitos do tubo neural em recém-nascidos. Então vamos ver algumas causas de carência de vitamina B12. A vitamina B12 existe primariamente em alimentos de origem animal, não sendo encontrada em frutas e vegetais. As necessidades diárias são ínfimas, em torno de 0,5 a 2 gramas por dia. E por isso a carência de B12 de origem alimentar é excepcional. Somente ocorre em vegetarianos estritos por vários anos, sem ingerir alimentos de origem animal. Apesar de ser frequentemente referida, também não há demonstração conclusiva da ocorrência regular da deficiência da vitamina B12 nos idosos. Outra causa é a absorção. A absorção da vitamina B12 ocorre predominantemente no ilho terminal e depende de uma glicoproteína produzida pelas células parietais da mucosa gástrica, determinada a fator intrínseco. O complexo de vitamina B12, fator intrínseco, ele é captado pelos receptores das células epiteliais do ilho e a vitamina B12 então vai ser absorvida. Qualquer alteração desses passos para absorção leva a uma deficiência da vitamina B12. O tipo mais comum de carência da vitamina B12 é representado pela chamada anemia perniciosa, doença de natureza provavelmente imunológica, em que ocorre uma atrofia e uma inflamação crônica da mucosa gástrica e leva à ausência concomitante do fator intrínseco e da secreção de ácido clorídrico e, como consequência, uma má absorção da vitamina B12. A causa da deficiência de B12 também pode estar relacionada ao transporte e metabolismo. No plasma, a vitamina B12 ela é transportada conjugada a duas proteínas denominadas transcobalamina 1 e 2. A maior parte da vitamina B12 do plasma, cerca de uns 80%, está ligada à transcobalamina 1.
e tem um turnover muito lento, sendo essencialmente inacessível aos tecidos e, por isso, uma deficiência congênita da transcobalamina B1 é associada a baixos níveis de séricos de vitamina B12, sem manifestações clínicas. Por outro lado, a pequena porcentagem de vitamina B12 ligada à transcobalamina 2 tem um turnover bastante rápido, e a sua ausência congênita produz uma forma rara de anemia megaloblástica grave com níveis séricos de vitamina B12 normais. E por outras causas. A gastrectomia total leva a uma carência de vitamina B12 em um prazo em torno de 5 anos, se o paciente não receber uma suplementação parenteral para manter o seu depósito. Pacientes com obesidade mórbida, tratados cirurgicamente com uma alteração no seu circuito gástrico, né, também são candidatos a essa deficiência. A gente tem causas de carência de folato, né? E aí, de novo, a gente vai falar da dieta. O folato, ele existe nos alimentos sob forma complexa, conjugada a múltiplos resíduos de ácido glutâmico, formando os poliglutamatos, que são removidos por enzimas tipo conjugase, que a gente tem na mucosa intestinal, deixando o mono e o diglutamato, que são absorvidos no jejum proximal. Parte do folato plasmático vai ser excretado na bile e reabsorvido no jejum. Uma porção considerável do folato do organismo vai estar envolvida nessa circulação enterohepática. E por isso, os distúrbios do trato intestinal, que diminuem a quantidade absorvida, facilmente vão induzir a carência de folato. As principais fontes de folato na alimentação são os vegetais frescos, fígado e frutas, e o cozimento excessivo pode remover ou destruir grande porcentagem dos folatos dos alimentos. As quantidades diárias são também bastante pequenas, são cerca de 50 microgramas na criança e cerca de 100 microgramas no adulto. E a quantidade mínima recomendável na dieta de um adulto é em torno de 400 microgramas. Como as reservas do organismo são cerca de 5.000 microgramas, quando a dieta é carente, os níveis de folato sérico começam a cair em torno de 2 semanas e a anemia megaloblástica começa a se desenvolver em torno de 3 a 4 meses. A carência alimentar de folato é observada em grupos de risco, como em indivíduos que subsistem com dietas inadequadas devido à pobreza, à desnutrição, sendo geralmente acompanhadas de deficiência de ferro e proteína. Também pode ser visto em alcoólatras, idosos, principalmente nos institucionais, que se alimentam apenas de chás, bolachas, ou indivíduos que se submetem a dietas rigorosas, né? As crianças, em especial entre 2 a 18 meses de idade, também estão com esse grupo de risco. A gente pode ter carência de folato pela má absorção. A má absorção do folato pode ser causada por doenças intestinais crônicas, como diarreia, como a doença celíaca e a enterite regional, assim como por uso de drogas anticonvulsivantes e o álcool. Também pelo transporte e metabolismo. Também tem numerosas drogas que vão inibir a dihidrofolato redutase, como, por exemplo, o metotrexate, que é um antineoplásico, a pirimetamina e o primetropim, que são a associação do sulfametoxazol. Doses elevadas ou prolongadas da pirimetamina e da trimetopima podem resultar em efeitos tóxicos, o que não ocorre no tratamento de infecções com as dosagens habituais. Também pode ter aumento das necessidades, né? A demanda do ácido fólico aumenta em pessoas com intensa proliferação celular e a síntese do DNA, tais como pessoas que são portadoras de dermatites crônicas, esfoliativas, da anemia hemolítica crônica, neoplasias, gravidez e nos 2 primeiros anos de vida.
Excluindo a má nutrição em crianças, a causa mais comum de anemia megaloblástica é a deficiência de folato na gravidez, que ocorre em geral no terceiro trimestre, provocada por uma dieta pobre capaz de suprimir as demandas normais, mas que se torna insuficiente quando aumentam as necessidades. Por ser um micronutriente crítico na neurogênese, recomenda-se que a suplementação com ácido fólico na dose de 1 mg por dia, a partir do primeiro mês de gravidez, para qualquer que seja o nível socioeconômico do paciente. Os portadores de anemia hemolítica grave, principalmente as congênitas, tipo talassemia, anemia falciforme, a esferocitose hereditária, são propensos à depressão do folato em virtude da eritropoiese estar aumentada em até 10 vezes nesses pacientes. A carência de folato pode se superpor ao quadro de anemia hemolítica crônica, agravando as manifestações clínicas. A suplementação com ácido fólico nas doses 5 mg por dia se torna primordial para a manutenção dessa eritropoiese e diminuição das necessidades transfusionais. A gente também pode ter a carência de folato por erros inatos, né? Os erros inatos do metabolismo do folato, eles são raros, mas eles podem compreender a má absorção do folato, a deficiência do metileno tetraidrofolato e a deficiência do glutamato formiminotransferase. Bom, vamos falar um pouquinho da anemia megaloblástica, né, do diagnóstico. O quadro clínico, por sua vez. As manifestações megaloblásticas das deficiências de vitamina B12 e de folatos são clinicamente indistinguíveis, a não ser pela história recente, ao redor de 6 meses da deficiência de folato e mais prolongada, 3 anos ou mais, da deficiência de B12. Além das manifestações de anemia, como fraqueza, palidez, dispneia, claudicação intermitente, são importantes os sintomas gastrointestinais e as alterações da boca e da língua. Graus variados de palidez, com pele cor de limão, combinação da palidez com uma leve icterícia, também são comuns. Uma das manifestações clássicas da anemia perniciosa é a perda das papilas da língua, que fica lisa, brilhante e intensamente vermelha, que a gente chama intimamente de língua careca. Na avaliação laboratorial, a gente pode fazer uma análise já pelo sangue periférico. Os principais achados são anemia macrocítica, leucopenia, trombocitopenia, acompanhados de uma nisocitose, uma macrocitose com macrovalócitos, os poiquilocitoses e granulócitos polissegmentados. A contagem de reticulócitos ela é normal ou baixa, mas o cálculo do índice de reticulócitos corrigido indica uma anemia hipoproliferativa. Em resumo, a gente tem como manifestações uma pancitopenia associada à macrocitose. As principais alterações morfológicas do esfregaço do sangue são os eritrócitos, em que a gente vai ver macrovalócitos, tecilocitose ou poiquilocitose, com esquizócitos, dacriócitos, corpúsculos de Roux e Joly, o anel de Cabot, eritroblastos e até megaloblastos. Nos granulócitos, a gente vai ver uma hipersegmentação nuclear, com presença de neutrófilos polissegmentados, reconhecidamente por no mínimo 5% dos leucócitos com 5 lobos ou mais, que a gente chama de regra dos 5, ou por um neutrófilo com 6 ou mais lóbulos. Os leucócitos também vão apresentar uma leucopenia ou neutropenia, podendo os leucócitos chegar até abaixo de 2.000 por microlitro, embora seja rara a ocorrência de infecções graves. E nas plaquetas, uma trombocitopenia, com plaquetas variando em torno de 30.000
a 100 mil por microlitro. Avaliando a medula óssea, o quadro citológico medular é muito característico. E quando a punção é realizada precocemente, antes do uso de medicamentos como B12 ou folato, o diagnóstico de anemia megaloblástica pode ser firmado com segurança. Vai ter uma intensa hiperplasia da medula óssea com acentuada hiperplasia da linhagem eritroide, que é acompanhado por megaloblastos, eritroblastos mais volumosos do que o normal, com núcleos com estrutura mais granular e menos condensada. Além disso, vai ter grande quantidade de aberrações citológicas, como megaloblastos gigantes, ou com núcleos polilobulados, binucleados, contendo múltiplos micronúcleos, pontes citoplasmáticas e nucleares, e a cariorrexis, que é a fragmentação destrutiva do núcleo de uma célula morta, em que a sua cromatina se distribui irregularmente pelo citoplasma. As alterações na série branca vão ser representadas principalmente por mielócitos e metamielócitos de volume aumentado, contendo núcleo gigante. O ferro medular vai estar aumentado em virtude da eritropoiese ineficaz e geralmente vai ter um grande número de sideroblastos, mas só raramente há sideroblastos em anel. A gente pode fazer também a dosagem das vitaminas. Esses testes compreendem as dosagens da vitamina B12 sérica, folato e folato eritrocitário. Na deficiência de folato, tanto o sérico quanto o eritrocitário vão estar diminuídos, enquanto que os níveis de B12 eles podem às vezes até estar normais ou mesmo aumentados. O folato eritrocitário ele é mais exato na avaliação dos depósitos de folato, porque não sofre influência de drogas ou dieta, mas ele tem caído em desuso. A mensuração do folato sérico também deve ser analisada com cautela, porque pode apresentar alguns falsos positivos ou falsos negativos. E na deficiência da vitamina B12, os níveis de cobalamina geralmente estão baixos e os níveis de B12 normalmente se encontram dentro da faixa normal. Entretanto, os níveis subnormais ou até mesmo normais de B12 podem ocorrer em indivíduos com carência, né, principalmente no grupo dos idosos. Vamos ver um pouquinho do tratamento. A mais importante medida do tratamento dessas anemias consiste em identificar a causa e remover ela, se possível. Só excepcionalmente vai ter necessidade de tratar pacientes com transfusões sanguíneas, uma vez que a reposição adequada desses nutrientes é acompanhada por uma pronta resposta com a rápida normalização hematológica. Nos casos em que a concomitância com carência de ferro, o tratamento ele deve ser simultâneo. Caso contrário, não vai haver uma recuperação completa nos níveis de hemoglobina. E a gente vê que a melhora subjetiva ocorre em torno de 48 horas, com o estabelecimento de uma hematopoese normal. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.